Nós já vimos que fazer alterações na sintaxe e no vocabulário, tornando o texto mais funcional, o texto mais claro, é importante, desejável, mesmo que contrarie, eventualmente, as regras da gramática tradicional, da gramática culta. Isso é diferente no caso da morfologia, na alteração da morfologia das palavras. O que é a morfologia? Morfologia é o estudo da forma. Então, quando eu falo alteração da morfologia, é mais ou menos o que faz o Maurício de Souza com o Chico Bento, o que fez Ataúfo Alves nas suas músicas. São várias músicas, Trem das 11, Saudosa Maloca. Eles mudam a palavra. Então, ao invés da palavra importância, eles se escrevem portância. Ao invés de que, o Maurício escreve no Chico Bento que, com i. Ao invés de escrever nós fomos, um autor poderia escrever nós semo. Isso é alterar a morfologia, a forma da palavra, a forma escrita da palavra, para aproximar essa forma da fala. É possível fazer esse tipo de alteração, nós vemos diversos livros que fazem isso, mas ela pode acabar denotando certo preconceito linguístico. Por quê? Porque a fala, eu mesmo, uma pessoa urbana, uma pessoa com escolaridade, não vou usar todos os S's e todos os R's. Eu uso, por exemplo, a palavra leite quente, com i no final, assim que nós falamos aqui em Porto Alegre. O correto seria leite quente, mas inclusive crianças que vêm para Porto Alegre falam leite quente e sofrem bullying, sofrem preconceito, sofrem brincadeiras e piadas nas suas salas de aula. Então nós usarmos a linguagem da fala na escrita, tentando mudar a forma das palavras, pode ser complicado porque nós vamos mudar apenas aquelas falas identificadas com grupos minoritários. Nós não vamos escrever o Marcelo falando, tirar o R, tirar o S. Nós vamos, na hora da escrita, manter todos os S's e todos os R's. Se eu fosse transcrever esse vídeo, eu colocaria os S's e os R's no lugar, porque é natural que na fala não apareçam esses S's e R's, e é natural que na escrita, sim, eles apareçam, eles retornem. Aliás, vale a pena falar sobre isso, por que a escrita tem que ter mais cuidado, ela precisa de todos os S's, todos os R's, enquanto a fala ela é mais solta, ela pode ser mais coloquial. Quando nós estamos falando com alguém, nós temos o feedback, nós temos o retorno, a pessoa faz uma careta que não está entendendo, a pessoa se mexe na cadeira, a pessoa boceja, e aí nós mudamos a nossa forma de falar, porque nós percebemos que a pessoa não está entendendo, não está compreendendo, ou ela não está gostando da nossa fala. Num diálogo, a pessoa diz, mas o que significa isso? Não entendi essa frase, pode repetir? E nada disso tem no texto. Aliás, gravar um vídeo é uma experiência interessante, porque no vídeo também não existe essa interação. Mesmo assim, no vídeo tem entonação, tom de voz, nós podemos repetir a frase 2, 3 vezes, o que no texto não é tão comum. Então o texto ele precisa ser o mais claro possível, e a gramática, a ortografia, o vocabulário está aí para isso, para que o leitor possa compreender esse texto, considerando que o leitor não está indo junto com o texto. Não dá para o leitor explicar. É muito engraçado quando as pessoas me mandam um texto, eu faço uma crítica ao texto e ele me responde: ah, eu queria te explicar que não ficou bem claro naquele parágrafo tal, naquele final, e agora tu gostou do texto? Olha, eu até entendi melhor o texto com a tua explicação, mas o texto ele não vai com a tua explicação junto. Tudo isso precisa ser colocado no texto para que ele funcione, para que o leitor tenha o efeito. Então vamos voltar a falar da morfologia, da forma das palavras. É possível. Se for fazer, tem que ter coerência ao longo de todo o texto. Então eu vou usar a palavra rapar. Tá brincando rapar, ao invés de rapaz. Se eu vou usar rapar, eu preciso usar jogar, não posso usar jogar. E eu vou ter que usar fazer e não usar fazer. E talvez eu precise colocar mais e não mas, né, na adversativa. E esse tipo de coisa vira uma bola de neve. Então o autor ele vai precisar pensar, para aí, eu vou mudar quais palavras e por que eu estou mudando essas palavras e não outras palavras. Logo, a minha sugestão é ter muito cuidado com as mudanças morfológicas. Eventualmente pode ser interessante, quando o personagem é, por exemplo, estrangeiro, tem palavras bem marcadas que eles mudam. Vamos voltar, aliás, a falar do Maurício de Souza. Eu não gosto dessa variação que ele faz com o Chico Bento em especial, porque, como eu disse antes, ele coloca todos os S's e R's na Mônica, na Magali, no Cascão. E no Chico Bento ele marca a identidade regional dele. Por quê? Porque ele é diferente, porque ele não é majoritário, porque ele vive muito longe. Então, eu acho questionável
essa construção do Chico Bento, embora você já gostou, especialmente de ouvir nos desenhos, ouvir o Chico Bento funciona super bem. Na leitura, eu fico um pouquinho com o pé atrás em relação a isso. Já o caso do Cebolinha é bem interessante. O Cebolinha tem uma mudança na sua forma de falar, na sua linguagem, que é a troca do R pelo L, e ela fica marcada quando há essa troca no quadrinhos, ele faz um negrito itálico ali, que essa mudança é um detalhe, cria a identidade do personagem Cebolinha. Cebolinha é conhecido no Brasil inteiro, quiçá no mundo, pela troca do R pelo L. Não sei como os tradutores resolvem isso, inclusive. Então, é bem interessante observar que uma personalidade linguística, um detalhe da personalidade linguística, pode caracterizar um personagem. E aí a mudança morfológica ela foi interessante, ela foi funcional e ela tem um sentido.